Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a professora Jaque veio aqui para ler junto com vocês as questões, tá? Das atividades de português, tá bom? Vocês viram o vídeo da professora lá do positivo explicando os conceitos de advérbio, locuções adverbiais e reconto. Mas a professora Jaque veio aqui para ler junto com vocês essas questões do nosso material didático, tá bom? Então vamos só recapitular um pouquinho o que foi que ela explicou para vocês. Bem, primeiro ela falou sobre advérbio, né? Ela falou que os advérbios indicam as circunstâncias, tá? Em que ocorre uma ação. Nós temos os advérbios de intensidade, de afirmação, de negação, de modo, tá? De tempo, espaço, tá certo? Os advérbios, pessoal, eles são classificados, tá? De acordo com as circunstâncias em que indicam ou com o sentido que apresentam ali na frase, tá certo? Por exemplo, vamos lá na número 1. Antes, pessoal, deixa só a professora voltar aqui, porque ela deixou, né, explicou para vocês também sobre isso que a professora Jaque falou, que é a classificação desses advérbios, tá? Que é afirmação, dúvida, intensidade, lugar, modo, negação e tempo. Tá, professora, mas o que é um advérbio, né? É uma palavra, pessoal, que modifica o sentido do verbo ali na frase, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Paulo jogou, tá? Verbo de jogar. O advérbio, olha como vai mudar o sentido da frase. Paulo jogou bem, tá? Bem é um advérbio, tá? Ou se não, Paulo jogou muito bem. Muito bem é a locução adverbial, tá? Ela até falou para vocês sobre as locuções adverbiais ali no caso, tá? Locuções adverbiais ali duas ou mais palavras, tá? Na frase, igual a professora falou, ó. Paulo jogou, tá? O advérbio, ele vai mudar o sentido da frase, ó. Essa frase que eu vou dizer agora é com o advérbio. Paulo jogou bem, tá? Bem é de afirmação, ele jogou bem, tá? Quando nós falamos em locução adverbial, é quando tem duas palavras, tá certo? Na frase, tá? Duas ou mais palavras ali na frase, no caso, que muda o sentido da frase também. Por exemplo, Paulo jogou muito bem. Muito quer dizer que ele jogou maravilhosamente bem, ele foi super bem no jogo. Então, aqui já temos uma locução adverbial, tá? Que é o muito, que está afirmando que o Paulo jogou bem, tá bom? Então, vamos lá na questão número 1, pessoal. Releia o trecho. Fui desamarrar o embrulho, mas não consegui. A palavra destacada refere-se a o embrulho ou conseguir. Lembre-se, né, que os advérbios, pessoal, eles indicam as circunstâncias que está ocorrendo a ação, tá? A ação ali é o quê? Ele foi tentar abrir o embrulho, mas não conseguir. Conseguir é a ação, tá? Então, aqui na letra A, eu vou, né, fazer junto com vocês essa, de conseguir, da ação, né, de conseguir desamarrar ali, no caso, o embrulho, tá bom? B, o termo assinalado na resposta anterior é conseguir. É um substantivo ou é um verbo? Pessoal, conseguir é o verbo, tá? Lembra que a professora disse para vocês que o advérbio é a palavra que modifica o sentido do verbo, tá? Ó, o verbo ali é conseguir, não é que está, no caso aqui, modificando. Ele não conseguiu desamarrar o embrulho, tá bom? Aí embaixo, ó, tem até um retângulo ali que está falando. Os advérbios indicam a circunstância em que ocorre uma ação. Podem indicar circunstância de tempo, de espaço, de modo. Lembra que a professora até falou? Afirmação, negação, intensidade, tá? Virando a página, pessoal, lá no número 2. Complete as frases utilizando um dos advérbios do quadro. Nós temos ali os advérbios rapidamente,
que é ação, né? Sempre, afirmação, amanhã, tempo e pouco, tá? Intensidade ali. Vocês vão colocar nessas frases um desses advérbios. Letra A, tem um espaço aí. Teremos de refazer a maquete de ciências, tá? B, eu enjoo quando viajo. C, a Lana comeu no jantar. E D, de carro chegaremos ao show. Então, vocês vão completar com um desses advérbios. Está falando ali para vocês. Os advérbios são classificados de acordo com as circunstâncias que indicam ou com o sentido que apresentam. Observe, espaço, tá dando um exemplo. Aqui, espaço, ele está indicando o lugar, é muito limpo. No meio da rua passam muitos carros, ele está nos falando, né, no meio da rua, no espaço ali da rua, né? Tempo, ontem comi muito doce. Na próxima semana vou viajar para fora do país. Modo, abrir devagar o presente. Devagar, né? Modo, abrir vagarosamente o presente, tá? Aqui, pessoal, tem nessa primeira frase aqui, por exemplo, abrir devagar o presente, o advérbio devagar. Depois, abrir vagarosamente o presente. Substituiu ali, né, a palavra sem perder o sentido ali na frase, tá? Aí está falando aquilo que a professora falou para vocês sobre os advérbios que nós temos. 3. Analise os advérbios na frase a seguir, depois vocês vão classificá-los, tá? A. Ela estava muito ansiosa no início da partida. Esse advérbio é o quê? De lugar, de intensidade, de afirmação. O advérbio que está ali, né? Muito. Tá? Vocês vão colocar se é o advérbio o quê? De intensidade, de afirmação. B. No meio do jogo, talvez. Ou o advérbio talvez se animasse. Esse advérbio talvez aqui, pessoal, ele é um advérbio do quê? De tempo, lugar, de dúvida. Vocês vão colocar aqui que advérbio que é esse, tá certo? Depois, a C. Foi o que aconteceu logo e depressa. Esse advérbio logo é um advérbio do quê? De tempo, de lugar, do que é? E depressa é um advérbio do quê? De intensidade, de modo. Qual que vocês acham que é? Vocês vão responder ali. D. Obviamente foi um bom resultado. Esse advérbio aqui, pessoal, é advérbio do quê? De tempo, de lugar, de modo. O que vocês acham? Vocês vão responder ali. 4. Releia a frase abaixo. Finalmente, meu pai conseguiu desatar o barbante. Finalmente, é o advérbio, né? E aí vocês vão responder ali. Qual expressão poderia substituir a palavra destacada sem mudar o sentido da frase? Com certeza, meu pai conseguiu desatar o barbante. Ou, por fim, meu pai conseguiu desatar o barbante, né? Vocês vão ver aqui, pessoal, a locução adverbial. Lembra que a professora falou que em alguns casos, né, duas ou mais palavras equivalem ao advérbio. Por exemplo, fim. Fim, né, acabou, é o tempo ali. Por fim, é um advérbio, tá? Tem sempre ali uma palavra acompanhando, no caso ali, o advérbio, tá bom? Então, ali, no caso, é uma preposição. Por é uma preposição. Então, por fim. Aí até embaixo, né? Em alguns casos, duas ou mais palavras equivalem ao advérbio. São chamadas das locuções adverbiais, certo? 5. Substitua as expressões em destaque por advérbios, mantendo o sentido original. Por exemplo, lá. Meu avô abordou o problema com sabedoria, o advérbio sabedoria. Depois ele substituiu a frase ali, né? Com outro advérbio, né? Mantendo o sentido da frase. Meu avô abordou o problema sabiamente, tá? Então, mesma coisa lá. Letra A, com calma. Ó, a locução adverbial ali, né? Nós temos o advérbio que é calma, tá? E a outra palavra ali, no caso, é acompanhando esse advérbio. Com calma, a menina entrou na sala. Como que nós podemos, que advérbio que nós podemos colocar para não mudar o sentido? Vou dar um exemplo, olha lá, letra A. Calmamente, se nós substituíssemos, né? Calmamente, a menina entrou na sala. Não iria perder o sentido, né, da frase. Então, a B, a C e a D, vocês vão fazer assim. B, João colocou o cachorro no chão com carinho. Que advérbio que nós podemos substituir ali com carinho para não mudando o sentido da frase. C, com certeza, os alunos desistiram de assistir o filme. E D, as pessoas entraram na fila com tranquilidade, tá? Então, vocês vão substituir
aquelas locuções adverbiais ali só, né, por outro advérbio sem perder o sentido da frase, tá? Pessoal, lá na letra 6, número 6, desculpa. Indique se os termos destacados são advérbios ou locuções adverbiais. Depois classifique-os. A. De modo nenhum, eles vão me deixar sozinho hoje. Aqui no caso, advérbio ou locuções adverbiais. Lembra que locuções adverbiais, pessoal, nós temos duas ou mais, uma ou duas palavras, tá? Ali na frase, tá bom? Dando o mesmo sentido para o advérbio. Por exemplo, ali, de modo nenhum, né? Aqui no caso, pessoal, é uma locução adverbial, tá? De modo nenhum é uma negação, está negando. Então, é uma locução adverbial de negação. B. Esta estrada termina na praia. Ó, na praia, né? Nós temos duas ali, nós temos duas palavras aqui, né? Na frase. É o quê? Um advérbio ou uma locução adverbial? C. Teremos o resultado da pesquisa em breve. D. Aquele secretário está sem dúvida, né? Mal assessorado, tá? Lembrou-se de lavar o tênis por dentro, olha a preposição por ali acompanhando o advérbio, né? Então, nós temos o que ali? Uma locução adverbial também, tá bom? Então, vocês vão responder essa. 7. Relacione as informações de acordo com a classificação dos advérbios e locuções adverbiais em destaque. Nós temos a palavra ali, né? A letra A, tempo. B, modo. C, lugar. D, intensidade. E, negação. F, afirmação. E G, dúvida, tá? Então, vocês vão relacionar as frases abaixo ali, né? Classificando as locuções, que locuções adverbiais que está se referindo. Por exemplo, lá na primeira. O garoto atendeu o cliente educadamente, tá? Educadamente, esse advérbio é o quê? É de lugar, de dúvida, é de afirmação, né? É de modo, né, pessoal? Modo como o garoto atendeu o cliente. Depois, hoje meu irmão viajou. Hoje esse advérbio é o quê? De negação, de lugar, de intensidade. Vocês vão colocar a alternativa ali. Por exemplo, na primeira a professora falou para vocês que era moda, então eu vou colocar a letra B ali dentro do quadradinho. Na de baixo, mesma coisa. Vocês vão ver se hoje nós estamos falando em advérbio, né? De tempo, de lugar, de intensidade, tá? A próxima. Meu garoto estava no meio da calçada. No meio da calçada. Nós não temos somente um advérbio ali no caso, né? Qual que é a alternativa? No meio da calçada é o quê? Um advérbio do quê? De modo, de dúvida. Qual que é? Vocês vão colocar a alternativa. Próxima, com certeza você será recompensado. Recompensado é o quê? Eu estou informando o lugar ou estou afirmando alguma coisa? Próxima, possivelmente não teremos aula amanhã. Do quê? Esse advérbio intensidade, vocês vão colocar alternativa. Não dê importância ao que os outros dizem. Eu estou afirmando, eu estou indicando um lugar, ou eu estou negando, não advérbio de negação. E a última, os alunos estavam pouco interessados na aula de hoje, tá? Pouco é o quê? Um advérbio de lugar, de intensidade, né? Pouco é o quê? Uma intensidade, né? Intensidade é o advérbio ali, no caso, pouco, tá bom? Então, vocês vão responder até a página 22, esses exercícios, tá? Que a professora explicou para vocês. Próximo vídeo, pessoal, eu vou falar sobre as questões ali das próximas páginas, que é sobre o reconto, tá bom? Então, façam primeiro esses exercícios de advérbio, locuções adverbiais, e depois vocês fazem os exercícios sobre reconto, que é o próximo vídeo que a professora Jaque vai gravar, tá certo? Beijo para vocês e até logo!